Boa tarde, esta é a terceira aula do curso de Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Na aula passada a gente deu uma olhada muito sucinta, retendo apenas aquilo que vai ser útil para o nosso percurso subsequente, na história da lógica da confirmação. Lógica da confirmação é o nome de um projeto filosófico, lógico-filosófico, desenvolvido fundamentalmente no âmbito do Círculo de Viena, com colaborações de filósofos próximos filosoficamente às posições de Schlick-Carnap, Neurath, Weizmann e demais membros do Círculo de Viena. A ideia fundamental é assim, trata-se de entender qual é a relação que há. A ideia de confirmação é de uma relação lógica, e, portanto, é uma relação entre proposições, e trata-se aqui de especificar que relação entre uma proposição teórica, uma proposição que enuncia, na forma de hipótese, uma lei científica, e uma proposição que descreve uma observação, um experimento. Que relação lógica existe entre elas, tal que, quando essa relação se verifica, quando ela ocorre, nós dizemos que ocorreu uma confirmação. A intuição sempre foi que a confirmação era a conversa da instanciação. O que é a instanciação? Só tem, por exemplo, para todo x f de x, f de A é uma instanciação. Ora, se f de A instancia para todo x f de x, f de A é uma confirmação para todo x, f de x. Então, a ideia era basicamente que se tratava da relação conversa. Fundamentalmente, nós precisávamos ter pares de ocorrências observacionais na medida em que a estrutura da lei científica é de um condicional. Portanto, nós precisamos ter confirmação ou satisfação tanto do antecedente quanto do consequente do condicional. Em troca, nós teremos uma refutação desse condicional, quantificado universalmente, se você tiver o antecedente satisfeito e o consequente refutado. A primeira contribuição para a lógica da confirmação é devida ao lógico e matemático francês Jean Nicot, no seu livro sobre o problema, intitulado O Problema Lógico da Indução, que é a tese de doutorado de Nicot. Eu releio a passagem relevante, esse texto de 1923, mas quase que só é conhecido na edição da tradução inglesa de 1930, esse volume que eu tenho aqui na mão, que contém as duas teses de Nicot sobre os fundamentos da geometria e sobre a probabilidade, numa tradução para o inglês prefaciada por André Lalonde, que tinha sido o orientador de Nicot na França, e Bertrand Russell, com quem ele colaborou num estágio de pesquisa em Cambridge, que a gente poderia descrever como um estágio de pós-doutorado. Escreve Nicot, considere-se a fórmula ou lei A implica B. Como pode uma proposição particular, ou mais brevemente, um fato, afetar a sua probabilidade? Se esse fato consiste na presença de B no caso de A, ele é favorável à lei. A lei A implica B. Do contrário, se consiste na ausência de B no caso de A, é desfavorável à lei. É concebível que tenhamos aqui os dois únicos modos diretos em que um fato pode influenciar a probabilidade de uma lei. Os dois únicos modos. O único expressamente está dizendo o seguinte: olha, se você pegar a tabela de verdade do condicional, a terceira e a quarta linha não dão nem confirmação nem refutação. Você tem o condicional é trivialmente verdadeiro quando o seu antecedente é falso. O antecedente sendo falso, quer o consequente seja verdadeiro, quer seja falso, o antecedente é verdadeiro. Mas daí não se segue que está havendo confirmação. A confirmação é apenas quando tem diretamente a instanciação do antecedente e do consequente. E a refutação, quando tem a instanciação do antecedente, não tem do
Por consequente, Nicoll diz, é concebível que esses sejam os dois únicos modos em que um fato pode afetar a probabilidade de uma lei. Nicoll era um grande lógico, certamente não é um descuido lógico dele não ter levado em conta que, do ponto de vista lógico, apenas a segunda linha da tabela de verdade do condicional resulta na atribuição do valor de verdade falso a esse condicional. Confirmado não é o mesmo que verdadeiro, e refutado não é o mesmo que falso, embora um enunciado refutado isso implica que ele é falso. Já um enunciado confirmado, isso não implica que ele é verdadeiro, apenas que nós temos razões para tomá-lo por verdadeiro. Ele é provável, é plausível. Tá? Bom, o critério de Nicoll foi criticado por Carl Gustav Hempel. A crítica baseia-se em considerações puramente lógicas. De resto, toda a lógica da confirmação vem sendo exatamente como o nome anuncia. Uma investigação puramente lógica das relações entre teoria e observação na prática da ciência empírica. A objeção de Hempel é a seguinte: olha, se uma hipótese é confirmada ou refutada, isso não pode depender da maneira como ela é formulada. Tá? Todo F é G é equivalente a todo não G é não F. Então, vamos pegar aqui. Dessa vez já deixei no quadro para a gente ganhar tempo. Essas duas primeiras linhas aqui. Você tem, para usar o exemplo surrado lá do Hempel, todo corpo é preto. Condicional, todo não. A contraposição é todo não preto é não corvo. A condição de equivalência diz que tudo que confirma um deve confirmar dois e vice-versa. Tudo que confirma dois deve confirmar um também. Porque, insisto na ideia, ser uma hipótese confirmada ou não pode depender do modo como ela está formulada. Então nós devemos exigir, como condição de adequação por uma teoria da confirmação, que tudo que confirma a hipótese confirma toda a hipótese logicamente equivalente. Bom, a consequência é a rejeição do critério de Nicoll. Não há casos neutros. Ao contrário, a definição de confirmação vai agora corresponder exatamente à tabela de verdade da implicação material. A terceira e a quarta linha são casos de confirmação. Mas isso tem uma consequência ostensivamente paradoxal. Porque se cada corvo preto confirma que os corvos são pretos, uma folha verde, sendo um não preto, não corvo, confirma que os não pretos são não corvos e, portanto, por contraposição, que os corvos são pretos. Como dizia sarcasticamente Nelson Goodman, alguns anos depois, as perspectivas para fazer ornitologia sem se molhar na chuva nunca foram tão alvissareiras. Para provar uma conjectura sobre a plumagem dos corvos, eu fico apontando para a cor da capa dos livros da minha biblioteca. Tá? Um livro vermelho confirma que os não pretos são não corvos e, portanto, que os corvos são pretos. Para provar que os corvos são pretos, eu exibo essa caneta vermelha, uma caneta de um apagador azul, essa camisa branca que eu estou usando, e assim por diante. Há algo de fortemente paradoxal aí, mas Hempel se empenha em mostrar que essa paradoxalidade é meramente aparente e deve-se, como ele diz, a uma ilusão psicológica. Tá? Escreve Hempel, uma fonte de incompreensão, tá? É a opinião de que uma hipótese da forma simples todo P aqui, tal como todo sal de sódio produz uma chama amarela, afirma algo acerca de um caso limitado, de uma classe limitada de objetos, a saber,
todos os sais de sódio. Essa ideia envolve uma confusão de considerações lógicas e práticas. Do mesmo modo, se dirá todo corvo é preto, é uma hipótese sobre os corvos. Portanto, nada que não seja um corvo pode ser relevante para a confirmação dessa hipótese. Mas, na verdade, a forma desse condicional não é todo corvo é preto, é para todo x. Para todo x. Se x é corvo, então x é preto. Essa hipótese não é sobre corvos, é sobre qualquer x. E diz acerca de qualquer x que se for corvo, então é preto. Daí a impressão de que não corvos, seja que qual for a sua cor, não podem ser relevantes para a confirmação da hipótese. O que Hempel diz é essa impressão de paradoxo é uma ilusão psicológica gerada pela intromissão espúria de informação empírica antecedentemente obtida num juízo sobre a ocorrência de uma relação lógica. Ou seja, eu já sei que o objeto em questão não é um corvo, é uma caneta, que me importa a cor. Nada da observação desse objeto vai me ensinar nada sobre a conjectura de que todos os corpos são pretos. Tá? Mas isso porque eu tenho a informação antecedente de que isso aqui não é um corpo. Agora, se eu vejo um pássaro, eu não sei que pássaro é, e a plumagem do pássaro não é preto e azul, eu vou prestar bastante atenção, porque se por acaso se tratar de um corvo, a minha hipótese está refutada. E eu só vou descartar e examinar esse pássaro se eu já sei antecedentemente que é uma gralha e não um corvo. Mas o que eu sei e o que eu não sei tem um impacto sobre qual é a relevância epistêmica, a relevância cognitiva de uma confirmação. Não se a confirmação ocorre. Isso é o estado do meu conhecimento, determina o que pode trazer informação nova e o que já é sabido antecedentemente. Mas o estado do meu conhecimento não pode determinar se uma relação lógica ocorre ou não ocorre. Aqui uma confusão de questões epistemológicas com questões lógicas. E essa confusão deve ser desfeita. Então nós vamos ter que reconhecer que essa caneta vermelha é uma confirmação da hipótese de que os corpos são pretos? Sim. Apenas uma confirmação que é lógica, que é epistemologicamente, cognitivamente irrelevante. Praticamente irrelevante. Não afeta o estado do meu conhecimento. Mas a relação está presente. Por quê? Porque estamos supondo que a confirmação é uma relação lógica e o estado do conhecimento empírico de alguém não pode afetar o juízo que essa pessoa faz sobre se uma relação lógica ocorre ou não ocorre. Tá? Hempel dá aquele exemplo, eu não vou ler, fiz um. Todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela. Bom, se eu estou testando essa hipótese, eu ponho um sal de sódio em combustão e observo a cor da chama que ele emite. Se a chama for amarela, eu tenho confirmação. Se for de outra cor, eu tenho refutação da hipótese. Agora, porém, imaginemos, diz Hempel, que eu tenho um composto que eu não sei se é sal de sódio ou outra coisa. E agora eu quero testar para saber do que se trata. Ponho em combustão. Se emitir uma chama amarela, o meu veredito vai ser é sal de sódio. Se emitir uma chama de outra cor, o meu veredito vai ser não é sal de sódio. É uma situação completamente diferente da anterior. Mas a diferença crucial está aqui na primeira. Todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela era uma hipótese que eu estava testando. Agora eu aceito essa hipótese como algo verdadeiro e a uso como critério para julgar se o composto é sal de sódio ou outra coisa. Tá? Todo sal de sódio emite uma chama amarela. Na segunda situação imaginada por Hempel, é uma proposição que, como dizia Wittgenstein, foi para os arquivos. Né? Foi dada como certa e, em vez de ser testada pela experiência, ela é um parâmetro, um paradigma para testar a própria experiência. Então, Hempel dissolve assim, o que ele mesmo chamou de paradoxo da confirmação, explicando que a aparência paradoxal, dos casos problemas, devia ser uma confusão de considerações lógicas com considerações psicológicas ou epistemológicas. Bom, aí entra Goodman e aponta uma dificuldade.
E a dificuldade é a seguinte: vamos partir do ponto de Hempel, né, que dada a equivalência entre essas duas proposições aqui, parece natural impor como condição de adequação formal para toda a definição da relação de confirmação aquilo que Hempel chamou a condição de equivalência. Mas não é menos natural esperar que a confirmação de uma hipótese não seja igualmente uma confirmação do seu contrário. Em outras palavras, nós esperamos que uma confirmação da hipótese de que todos os corpos são pretos confirme que os corpos são pretos e não de outra cor. Estamos aqui às voltas com a distinção traçada por Aristóteles pela primeira vez entre contrários e contraditórios. O contraditório de todo A e B é nem todo A e B. O contrário de todo A e B é nenhum A e B. São dois tipos de negação. Todo A é B, eu afirmo. Aí alguém diz, não, nem todo. Isso é contradição. Todo A é B e alguém diz, não, nenhum A é B. Todo A é não B. Isso é contrariedade. O que Hempel nota é que o critério, Goodman nota é que o critério de confirmação de Hempel torna possível que a confirmação de uma hipótese seja também a confirmação da hipótese contrária. Quer insistir nessa ideia? É natural esperar que a confirmação de uma hipótese não seja igualmente a confirmação do contrário. Em outras palavras, esperamos que uma confirmação da hipótese de que todos os corpos são pretos confirme que os corpos são pretos e não de outra cor. Essa condição não está satisfeita pela definição de Hempel. A confirmação tal como definida por Hempel não é o que Goodman chama de confirmação seletiva. Ela não permite escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária. Vamos ver isso? Qual é o contrário de 1? O contrário de 1, 1 é equivalente a 2. 1 e 2 são equivalentes, mas os seus contrários não são equivalentes. O contrário de 1 é 3. Para todo x, se x é f, enfim, x não é g. Se 1 dizia todo corpo é preto, 3 diz que todo corpo é de qualquer outra cor, é não preto. Ora, o contrário de 3 é 3 asterisco. Para todo x, se g de x, porque g de x é equivalente à negação da negação de g de x, tá? O contrapositivo, portanto, de para todo x, se x é f, então x não é g, é que para todo x, se x não é o caso, que não é o caso que x é g, isso é, se x é g, então x não é f. Esse é o contrário de 3. Perdão, esse é o contrapositivo de 3. 3 asterisco é equivalente a 3, como 2 era equivalente a 1. Mas 3 é o contrário de 1. Do mesmo modo, o contrário de 2 é 4. Se 2 dizia que para todo x, se x é não preto, então x é não corvo, 4 diz que se x é não preto, então x é corvo. E o contrapositivo de 4 é que para todo x, se x não é f, então x é g. Ora, o que acontece agora? A confirmação de 2, lá em cima, por algo que não é f e não é g, por um não corvo, não preto, satisfaz o contrário de 1, que é 3. Por quê? Porque falseia o antecedente. Se eu tenho algo que não é f, então é falso que para todo x, se f de x, então não g de x, porque o antecedente, perdão, se eu tenho algo que não é f, que não é g, atenção, então isso satisfaz 2, por contraposição satisfaz 1, mas isso também satisfaz 3, porque falseia o antecedente. E sempre que o antecedente do condicional é falso, o condicional é verdadeiro. E isso era confirmação na definição de Hempel. Então, a confirmação de 2 por um não preto não corvo confirma o contrário de 1, a saber que todo corvo não é preto porque falseia o antecedente. Portanto, ao contrário da confirmação de 1 por um corvo preto, a confirmação de 2 por um não preto não corvo não é a confirmação seletiva, porque confirma por contraposição 1, mas também aquele 3 asterisco ali, aquele 3, com o seu contrapositivo 3 asterisco, que era o contrário de 1. Tá?
Então, o que Goodman propôs foi introduzir uma noção de confirmação seletiva. Essa noção complementa e não substitui a noção de confirmação introduzida por Hempel. Scheffler e Goodman explicam isso muito bem no artigo que eu pus lá no Dropbox, para quem quiser olhar. O ponto crucial aqui é o seguinte: olha, a noção de confirmação de Hempel não é confirmação suficiente, porque não é confirmação seletiva. Na prática, a virtude da contribuição de Goodman até aqui foi tornar manifesta a base lógica da intuição, que o Hempel tinha recomendado descartar como mera ilusão psicológica, ou ilusão epistemológica, a intuição de que a confirmação de todo o corpo é preto por um corpo preto e sua refutação por um corpo não preto são, como dizia Nicot, os dois únicos modos diretos em que um fato pode influenciar a probabilidade de uma lei. Ou seja, longe de sucumbir a uma ilusão psicológica, Nicot parece ter enxergado claramente a situação lógica envolvida. Como é que, em troca, isso passou batido por Hempel, por Carnap, e teve que vir Goodman para chamar a atenção para o problema? Eu acho que se explica pelo seguinte fato: a situação em que alguém tem que escolher entre uma teoria e a teoria contrária é uma possibilidade lógica que raramente, se é que alguma vez, se apresentou concretamente na história da ciência. Em geral, o cientista tem que escolher entre uma lei, uma hipótese, e a hipótese contraditória. Ele tem que escolher entre todo A é B e algum A não é B. Nem todo A é B. Mas não entre todo A é B e todo A é não B. Essa escolha entre dois contrários, que não ocorre, não é natural imaginar que ocorra na prática científica, é, todavia, a possibilidade lógica para a qual Goodman chamou a atenção. Ele diz: olha, se quer ser uma teoria lógica da confirmação, faça. Mas leve em conta todos os aspectos lógicos da teoria. E não deixe passar a situação absurda em que você declara confirmada uma hipótese por algo, uma observação, um experimento, que também confirma a hipótese contrária. Tá? Bom, essa é a ideia de confirmação seletiva. E daqui o Goodman vai partir para um passo adiante extremamente radical, que eu vou antecipar por enquanto, que consiste no seguinte: se, ao introduzir a noção de confirmação seletiva, ele basicamente tinha considerado a situação em que é preciso escolher entre duas hipóteses que estão numa relação de incompatibilidade, mas a relação não é a de contraditoriedade, uma não contradiz a outra, mas é de contrariedade. O próximo passo de Goodman vai ser imaginar uma situação em que é preciso escolher entre duas hipóteses que são incompatíveis, mas cuja incompatibilidade não é lógico-formal. Elas não são nem contrários nem contraditórios, mas são incompatíveis. São da espécie de incompatibilidade que o Russell havia chamado, no início do século XX, incompatibilidade sintética. E nós vamos ver logo em seguida do que se trata. Por que eu estou me detendo tanto no projeto da lógica da confirmação, e aqui em particular na contribuição de Nelson Goodman? Porque vai nos importar, vai ser a via pela qual nós vamos introduzir o problema metafísico do semestre, que é a realidade de espécies naturais, pela via da doutrina goodmaniana do arraigamento, entrenchment, de um predicado, que é a solução do problema que ele chamou o novo enigma da indução, que é esse que é introduzido na consideração de uma situação em que é preciso escolher entre uma teoria e uma teoria que é incompatível com ela, sem que essa incompatibilidade seja lógico-formal. De tal forma que o novo problema que o Goodman vai introduzir é um problema que não tem solução lógico-formal, o que equivale a dizer que vai ser preciso mais do que lógica para fazer lógica da confirmação. Porque a lógica da confirmação, Goodman nunca disse nesses termos, mas a ideia é essa, no fundo: a lógica da confirmação não é lógica formal, envolve considerações de outra natureza. Uma exposição mais detida, se o curso fosse só sobre Goodman, dedicaria alguma atenção a pelo menos duas características que são permanentes na filosofia de Goodman e que já se podem reconhecer nos primeiros escritos dele, na década que precedeu
a publicação do primeiro livro dele, que é de 1951, The Structure of Appearance. A primeiro tema, né, a primeira característica permanente da filosofia do Goodman, que está lá desde o começo, é o nominalismo, que motivou o interesse por Goodman no desenvolvimento de cálculos de indivíduos, como o que ele apresentou na sua primeira publicação, um artigo em colaboração com Henry Leonard, o cálculo de indivíduos e seus usos, de 1940. E a segunda é o construcionismo, que é requerido para definir nesses sistemas nominalistas as qualidades, classes e relações, todas as noções abstratas, sobre as quais a linguagem comum se pronuncia refletidamente. A regimentação das qualidades foi a tarefa que motivou a tese de doutoramento de Goodman, na Study of Qualities, que é de 41, e a eliminação de classes, de conjuntos em favor de construções lógicas, emerge da incursão antiplatonista pelos fundamentos da matemática que ele empreendeu em colaboração com Quine em Steps Toward the Constructive Nominalism, Passos rumo ao nominalismo construtivo, que é de 1947. Esse artigo começa com uma declaração de fé. Assim: nós não acreditamos em entidades abstratas. Não se trata apenas de que nós pensemos que elas, suspeitamos que elas possam não existir, como outros filósofos. Nós renunciamos inteiramente a elas. Nós mostramos como é possível pensar sem pensar em entidades abstratas. Tá? A esse nominalismo e a esse construcionismo, a ideia de que entidades abstratas são construções lógicas, o espetacular The Structure of Appearance, de 51, acrescentaria algo que vai ser sempre permanente na filosofia de Goodman, que é o pluralismo. Entidades e o mundo constituído por essas entidades podem ser construídos de muitas maneiras, nenhuma intrinsecamente privilegiada. É desta perspectiva que Goodman vinha pensando desde meados dos anos 40 nos problemas relacionados à compreensão das disposições, das capacidades, das entidades possíveis, mas não atuais, e dos condicionais contrafactuais. Se algo fosse assim, seria assim. Se P fosse verdadeiro, o que seria? Problemas que se precipitam nos paradoxos da confirmação. Em 46, em Equation of Confirmation, e em 47, em problemas condicionais contrafactuais. O primeiro desses artigos, Equation of Confirmation, tem 3 páginas, está no Dropbox, na publicação original de 46. O segundo, Problemas dos Condicionais Contrafactuais, constitui a seção, a primeira parte, intitulada Enrascada, Predicament, de Fact, Fiction and Forecast, um grande livro de Goodman, que dispõe de maneira sistemática o que ele chama o novo problema da indução, o novo paradoxo da confirmação e a solução que propõe Goodman para o seu novo paradoxo. O espírito em que tudo isso é feito merece documentação, e eu quero ler para vocês o início da segunda conferência. Esse livro é baseado em conferências proferidas em Londres em 1953. O livro foi publicado em 55. E ele começa a primeira das conferências com a seguinte declaração de princípios. Prólogo sobre a consciência filosófica. Na vida, os nossos problemas às vezes resultam das nossas indulgências. Na filosofia, derivam antes das nossas abnegações. No entanto, a vida não vale a pena sem seus prazeres, e a filosofia, em troca, dificilmente existe sem suas restrições. Um problema filosófico é um apelo a que forneçamos uma explicação adequada em termos de uma base aceitável. Se estamos preparados para tolerar qualquer coisa como já compreendida, não vai restar mais nada para explicar. Enquanto que se amargamente nos recusamos a aceitar qualquer coisa, mesmo provisoriamente, como clara, nenhuma explicação pode ser dada. O que nos intriga como um problema e o que vai nos satisfazer com uma solução dependerão da linha que traçamos entre o que já está claro e o que ainda precisa ser esclarecido. No entanto, eu receio que não estamos sequer perto
de ter qualquer princípio geral para traçar essa linha. Certamente eu não preciso, aqui, nesse lugar, diante deste público, contar outra vez a trágica história da teoria verificacionista do significado. A teoria do significado de uma proposição, o método da sua verificação lá no ciclo de Viena. O fracasso desse nobre esforço de distinguir sentido de contrassenso, como o fracasso de uma variedade de esforços para codificar a diferença entre certo e errado, encorajou em alguns quarteirões a doutrina libertina de que vale tudo. A máxima perversa de que qualquer coisa com a qual você possa livrar a cara está certa, tem sua contrapartida na alegação de que o que quer que funcione está claro. Um pragmatismo tão primitivo só merece ser mencionado porque parece se estar disseminando. Eu posso não compreender os recursos que emprego ao fazer computações ou predições úteis. Com tão pouco, a dona de casa conhece o funcionamento do carro que ela dirige para trazer as compras do supermercado. A utilidade de uma noção atesta não a sua clareza, mas antes a importância filosófica de esclarecer. Na ausência de qualquer critério conveniente e confiável do que seja claro, o pensador individual só pode se valer da sua consciência. Como costuma ser o caso com consciências, ela é fugidia, variável e muito facilmente silenciada diante da dificuldade ou da tentação. No melhor dos casos, ela fornece apenas juízos específicos e não princípios gerais. E juízos honestos, feitos em épocas diferentes por pessoas diferentes, podem diferir entre si em qualquer grau. De fato, isso de falar em consciência é apenas uma maneira figurativa de descartar qualquer ideia de justificar os juízos básicos. Além de proferi-los claramente e declará-los alto e bom som, praticamente tudo que podemos fazer é rejeitar alternativas. Se a sua consciência é mais liberal que a minha, você vai chamar algumas das minhas explicações obscuras, se a sua consciência é mais liberal que a minha, eu vou chamar algumas das suas explicações obscuras ou metafísicas, enquanto que você deplorará alguns dos meus problemas como triviais ou quixotescos. Tudo isso aqui é de prefácio para declarar que algumas das coisas que me parecem inaceitáveis sem explicação são potências ou disposições, asserções contrafactuais, entidades ou experiências que são possíveis, mas não atuais, neutrinos, anjos, demônios e conjuntos. Com relação aos últimos desses conjuntos, eu já tive um bocado a dizer em outra parte. Ele escreveu o livro dele, Destructural Appearance. E não vou insistir no assunto nessas conferências. Eu usarei o jargão de conjuntos com alguma liberdade, porque já foram encontrados meios até aqui de dar uma interpretação satisfatória dos nossos enunciados sobre conjuntos, e porque eu também não quero brandir demasiados machados ao mesmo tempo. Alguns dos outros itens da minha lista, como anjos e demônios, entram tão pouco no meu discurso cotidiano ou em discussões científicas que eu posso esperar pacientemente por muito tempo que eles sejam explicados. Quanto a neutrinos e outras partículas da física, eu penso que, por enquanto, estão para além do nosso alcance filosófico. Mas os problemas interrelacionados de disposições contrafactuais e possíveis estão entre os mais urgentes e mais invasivos dos que nos confrontam hoje na teoria do conhecimento e na filosofia da ciência. É esse conjunto de problemas que eu vou abordar nessas conferências. A minha lista de amostras de noções suspeitas está longe, por certo, de ser completa. Alguns dos meus outros preconceitos serão revelados naquilo que eu rejeito como solução para os problemas que vou mencionar. Por exemplo, eu não vou supor a distinção entre conexões causais e correlações acidentais. Nem vou supor a distinção entre espécies essenciais e artificiais. Olha aqui. Não vou supor a distinção entre espécies essenciais e artificiais.
ou a distinção entre enunciados analíticos e enunciados sintéticos. Portanto, tal como Quine, ele não supõe a distinção entre analítico e sintético. Vocês podem deplorar alguns desses escrúpulos e protestar que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a minha filosofia, como lá em Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Responde Goodman, todavia, o que me importa é que não haja mais coisas sonhadas na minha filosofia do que há no céu e na terra. Tá? Bom, temos aqui a declaração de princípios de um filósofo nominalista, construcionista e anti-essencialista. Nós vamos mandar o semestre conferindo sentido preciso a cada uma dessas caracterizações, a cada um desses predicados. O ponto de partida agora é quando Goodman foi convidado a dar essas conferências em Londres, ele pensou: olha o estado que está meu livro, se desmanchando. Isso atesta a utilidade que ele tem para mim há muito tempo. De fato, é um dos poucos livros de filosofia do século XX que todo estudante de filosofia devia ser obrigado a ler. Não devia se formar se não tivesse lido isso aqui uma vez na vida. Quando o Goodman foi convidado a dar essas conferências em Londres, a ideia dele foi retomar o problema que ele tinha suscitado sem oferecer sequer o esboço de uma solução, em 46, no artiguinho A Coherent Confirmation, que era assim, era um passo adiante das considerações que o levaram a introduzir a noção de confirmação seletiva e, assim, a restaurar o critério de Nicot da confirmação. A ideia de confirmação seletiva tinha sido introduzida pela consideração da situação em que nós temos duas hipóteses que são, pela definição de confirmação de que nós dispomos, confirmadas pelas mesmas observações e, no entanto, são incompatíveis entre si, porque uma é a contrária da outra. Tá? O passo adiante que Goodman deu em Coherent Confirmation foi imaginar o seguinte: pares de teorias incompatíveis, de hipóteses incompatíveis, que não são nem contrários nem contraditórios, que representam antes, embora Goodman não use essa noção, aquilo que Russell chamou no livro dele sobre a filosofia de Leibniz, de 1900, e depois em The Principles of Mathematics, de 1903, incompatibilidades sintéticas. É também o problema com o qual se debateu Wittgenstein em 1929, como atesta o artigo Some Remarks on Logical Form. Tá? Então, Goodman vai considerar agora pares de proposições incompatíveis cuja incompatibilidade não é lógico-formal. Como ele vai chamar isso, o novo enigma da indução, vale a pena dar uma olhada no que Goodman chamava o velho enigma da indução. Tá? Ele diz, na segunda conferência de Londres, que forma o capítulo 3 do livro, porque o primeiro capítulo do livro é a republicação do artigo O Problema do Posicional Contrafactual, e os outros 3 são as 3 conferências proferidas em Londres. O capítulo 1 se chama Predicament, que quer dizer enrascada, né? Você está numa situação, um problema para o qual você não tem solução, isso é uma enrascada. E nós temos em troca, isso é de 1946, nós temos em 53 o que ele chama Project. São as 3 conferências. A segunda é intitulada O Novo Enigma da Indução, e Goodman começa essa conferência dizendo: no fim da conferência precedente, eu disse que hoje eu ia examinar como estão as coisas com respeito ao problema da indução. Numa palavra, eu penso que estão mal.
Mas as dificuldades reais que nos confrontam hoje não são as tradicionais. O que usualmente se concebe como o problema da indução foi resolvido ou dissolvido. E enfrentamos novos problemas que ainda não são bem compreendidos. Para abordá-los, eu vou ter que passar tão rapidamente quanto possível sobre um território já familiar. O problema da validade de juízos sobre casos futuros ou desconhecidos emerge, como Hume assinalou, porque esses juízos não são nem relatos de experiência, nem consequências lógicas desses relatos. Toda a conjunção de observações sobre ocorrências passadas não implica uma afirmação sobre ocorrências futuras. Predições, por certo, pertencem ao que ainda não foi observado e não podem ser logicamente inferidas do que foi observado, porque o que aconteceu não impõe quaisquer restrições lógicas sobre o que acontecerá. Ou, na formulação preferida de Kant, por que eu devo pensar que porque algo é, alguma outra coisa deve ser? Embora o dito de Hume, de que não há conexões necessárias entre questões de fato, tenha sido ocasionalmente contestado, ele resistiu a todos os ataques. De fato, eu estaria inclinado não apenas a concordar que não há quaisquer conexões necessárias entre questões de fato, mas mesmo se há quaisquer conexões necessárias. Mas isso já é uma outra história. Ou seja, a noção de necessidade, como todas as noções mentais, para Goodman, como para Quine, é problemática. E tem uma nota de rodapé aqui que eu faço questão de ler, e diz assim: embora isso seja essa observação seja um mero à parte, talvez eu deveria explicar, em benefício de um leitor particularmente armado, shelter, escudado, um leitor defensivo, que a noção de uma conexão necessária de ideias ou de um enunciado absolutamente analítico não é mais sacrossanta. Alguns, como Quine e White, atacaram frontalmente a noção. Outros, como eu próprio, simplesmente a descartaram. E outros ainda começaram a se sentir agudamente desconfortáveis com ela. A resposta de Hume à pergunta sobre como predições se relacionam com a experiência passada é refrescantemente não cósmica. Quando o acontecimento de uma espécie frequentemente se segue um acontecimento de outra espécie na experiência, forma-se um hábito que leva a mente, quando confrontada com um novo evento da primeira espécie, a passar para a ideia de um evento da segunda espécie. A ideia de uma relação necessária entre eventos emerge do impulso experimentado pela mente de fazer essa transição. Ora, se despimos essa explicação de quaisquer acréscimos estranhos, o ponto central é que, diante da pergunta por que uma predição e não outra, Hume responde que a predição eleita concorda com uma regularidade passada porque essa regularidade estabeleceu um hábito. Assim, entre enunciados alternativos sobre um momento futuro, um enunciado é escolhido por sua consonância com o hábito e, portanto, com regularidades observadas no passado. A predição, de acordo com qualquer outra alternativa, é errática. Quão satisfatória é essa resposta? A crítica mais pesada adotou a posição virtuosística de que a explicação de Hume, na melhor das hipóteses, dá conta da fonte das predições, não da sua legitimidade. Que ele apresenta as circunstâncias em que fazemos predições dadas, e nesse sentido explica por que as fazemos, mas deixa intocada a questão da nossa licença para fazer. Rastrear origens é a velha queixa, não é estabelecer validade. A questão real não é o que uma predição, não é porque uma predição de fato é feita, mas como pode ser justificada.
Como isso parece apontar para a conclusão desconcertante de que o maior dos filósofos modernos errou completamente o ponto acerca de seu próprio problema, desenvolveu-se a ideia de que, de fato, Hume não levou a sua solução muito a sério, mas considerou o problema principal como não resolvido e talvez como insolúvel. E assim chegamos a falar do problema de Hume, como se ele tivesse proposto como uma pergunta sem resposta. Tudo isso me parece totalmente errado. Eu penso que Hume apanhou essa questão central, aprendeu a questão central, e considerou sua resposta razoavelmente efetiva. E eu penso que a sua resposta é razoável e relevante, mesmo se não é inteiramente satisfatória. Vou me explicar sobre isso oportunamente. De momento, quero apenas registrar um protesto contra a ideia que ainda hoje prevalece, de que o problema de justificar a indução, quando é assim tão categoricamente dissociado do problema de descrever como a indução acontece, que isso possa ser chamado o problema de Hume. Eu suponho que o problema de justificar a indução atraiu tanta discussão filosófica estéril quanto qualquer problema minimamente respeitável na filosofia moderna. O contribuinte típico por esse debate começa insistindo que alguma maneira de justificar predições precisa ser encontrada. Prossegue argumentando que, para esse propósito, precisamos de alguma lei universal grandiloquente, como o princípio da uniformidade da natureza. E depois pergunta como é que esse princípio universal poderia ser justificado. Chegado a esse ponto, se ele está cansado, ele conclui que o princípio deve ser aceito como uma suposição indispensável. Ou se ele é energético e engenhoso, ele vai em frente procurando alguma sutil justificação. Tal invenção, todavia, raramente satisfaz qualquer outro, e o curso mais fácil de aceitar uma suposição não fundamentada e mesmo duvidosa, muito mais facilmente do que aceitar predições efetivas que nós fazemos, parece uma maneira exótica, estranha e muito onerosa de justificá-las. Compreensivelmente, portanto, pensadores mais críticos suspeitaram que poderia haver algo de errado com o problema que estamos tentando resolver. Pensando nele, o que é que exatamente constituiu a justificação que nós buscamos? Se o problema é explicar como é que nós sabemos que certas predições vão resultar corretas, a resposta suficiente é que não sabemos tal coisa. Se o problema é encontrar alguma maneira de distinguir antecedentemente entre predições verdadeiras e falsas, estamos pedindo previsão e não explicação filosófica. Nem adianta muito dizer que estamos apenas tentando mostrar que ou por que certas predições são prováveis. Às vezes se diz que, embora não possamos antecipadamente dizer se uma predição acerca de um determinado lance de dados é verdadeira, podemos decidir se a predição é provável. Mas se isso significa determinar como a predição se relaciona com a distribuição de frequência de futuros lances de dados, por certo, não há maneira de saber ou de provar isso em antecipado. Por outro lado, se o juízo de que a predição é provável não tem nada a ver com ocorrências subsequentes, então permanece a pergunta de em que sentido uma predição provável está melhor justificada do que uma improvável. Ora, obviamente o problema genuíno não pode ser o de atingir conhecimento que não podemos atingir ou dar conta de conhecimento que nós não temos. Uma tentativa mais adequada de compreender o nosso problema pode ser obtida considerando por um momento o que está envolvido em justificar inferências não indutíveis. Como é que justificamos uma
dedução, claramente, mostrando que ela está conforme às regras gerais da inferência dedutiva. Um argumento que está assim conforme é justificado ou é válido, mesmo se a sua conclusão é falsa. O argumento pode ser válido e ter uma conclusão falsa, desde que pelo menos uma das premissas seja falsa. O que não pode é todas as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, certo? O argumento que viola a regra é falacioso, mesmo se a sua conclusão é verdadeira. Justificar uma conclusão dedutiva, portanto, não requer nenhum conhecimento dos fatos a que ela pertence, a essa dedução. Mas, quando o argumento dedutivo se mostrou conforme às regras da inferência lógica, usualmente consideramos que está justificado sem perguntar o que justifica as regras. De maneira análoga, a tarefa básica para justificar uma inferência indutiva é mostrar que ela está conforme às regras gerais da indução. Uma vez que tenhamos reconhecido isso, teremos dado um passo importante para clarificar o nosso problema. Todavia, é claro, em algum momento as regras vão ter que ser justificadas. A validade de uma dedução depende não da conformidade com quaisquer sistemas puramente arbitrários de regras que possamos conceber, mas da conformidade com as regras válidas. Quando falamos das regras da inferência, queremos dizer as regras válidas, ou melhor, algumas regras válidas, já que pode haver conjuntos alternativos de regras igualmente válidas. Mas como é que a validade das regras é determinada? Aqui outra vez encontramos filósofos que insistem que essas regras se seguem de algum axioma autoevidente, e outros que tentarão mostrar que essas regras estão fundadas na natureza última da mente humana. Eu penso que a resposta está muito mais próxima da superfície. Ou seja, a resposta também é, como ele disse da solução de Hume ao problema antigo da indução, refrescantemente não cósmica. A resposta é: princípios da inferência dedutiva são justificados por sua conformidade com a prática dedutiva aceita. Sua validade depende do acordo com inferências dedutivas particulares que nós de fato fazemos e sancionamos. Se uma regra dá inferências inaceitáveis, nós a rejeitamos como não válida. A justificação das regras gerais deriva, assim, de juízos particulares, rejeitando ou aceitando inferências dedutivas particulares. Isto parece flagrantemente circular. Eu disse que inferências dedutivas são justificadas por sua conformidade com as regras dedutivas gerais, e que as regras gerais são justificadas por sua conformidade com inferências válidas. Mas este círculo é virtuoso. Uma regra é emendada se ela autoriza uma inferência que não estamos dispostos a aceitar. Uma inferência é rejeitada se viola uma regra que não estamos dispostos a emendar. O processo de justificação é o delicado processo de fazer ajustes mútuos entre regras e inferências aceitas, e, no acordo assim obtido, encontra-se toda a justificação de quaisquer delas pode ter. Tudo isso se aplica exatamente à indução. Também uma inferência indutiva é justificada por sua conformidade com regras gerais, e uma regra geral por sua conformidade com inferências indutivas aceitas. Predições são justificadas se conformam aos cânones válidos da indução, e os cânones são válidos se codificam acuradamente a prática indutiva aceita. Um resultado dessa análise é que podemos parar de uma boa vez por todas de nos afligirmos com questões espúrias sobre indução. Já não pediremos mais uma explicação para garantias que não temos, ou buscaremos chaves para um conhecimento que não podemos obter. Ao contrário, aparece-nos agora que a insistência tradicional
em uma linha rígida de demarcação entre justificar a indução e descrever a prática indutiva ordinária, distorce o problema. E nós devemos um pedido de desculpas tardio a Hume, pois ao lidar com a questão de como juízos indutivos normalmente aceitos são feitos, ele de fato estava lidando com a questão da inferência, da validade indutiva, da validade de inferências indutivas. A validade de uma predição consistia para ele em que ela emergisse do hábito e assim que exemplificasse alguma regularidade passada. A sua resposta foi incompleta e talvez não inteiramente correta, mas não foi irrelevante. Não passou ao largo do problema. O problema da indução não é um problema de demonstração, mas um problema de definir a diferença entre predições válidas e não válidas. Isso limpa um pouco a barra, mas deixa um bocado para fazer. Com os princípios da inferência dedutiva, temos as leis familiares altamente desenvolvidas da lógica. Mas não há nada tão precisamente enunciado e reconhecido como princípios de inferência indutiva. Os cânones de Stuart Mill dificilmente podem ser postos ao lado das regras do silogismo de Aristóteles, muito menos ao lado de Principia Mathematica. Tratados elaborados e valiosos sobre probabilidade usualmente deixam certas questões fundamentais intactas. Era aquele problema por qual Carnap e Hempel chamavam a atenção. Nós estamos investigando, ao fazer probabilidade, teoria da probabilidade, estamos investigando o grau de confirmação, que é a probabilidade de uma hipótese, antes de termos clareza sobre o que é confirmação. Antes de investigarmos qualitativamente a noção de confirmação, portanto, de tratar de definir a relação de confirmação, nós só vamos nos enredar em dificuldades ao tentar investigar a noção quantitativa de grau de confirmação. Só nos anos recentes, escreve Goodman, é que houve algum trabalho explícito e sistemático sobre aquilo que eu vou chamar a tarefa construtiva da teoria da confirmação. Tá? Como a gente viu, o embaraço suscitado pelos contrapositivos de condicionais generalizados, a hipótese todos não pretos são não corvos, que é logicamente equivalente à suposição de que todos os corvos são pretos, é confirmada por uma folha verde, um tomate vermelho, um cão albino e assim por diante. Esse embaraço só não suscitava irremediavelmente o projeto comum a Hempel, Carnap e Oppenheim de caracterizar em termos puramente sintáticos a relação de confirmação, ao preço da consequência contraintuitiva de que a observação de uma folha verde confirma uma hipótese sobre a plumagem dos corvos. Em 1956, Goodman liquida definitivamente esse projeto com a divulgação de uma variante do paradoxo de Hempel, em que, pela primeira vez, ele faz uso de um predicado que vai ter a característica que ele vai chamar de improjetável, um predicado que não pode ocorrer em inferências indutivas, que não pode servir para fazer predições, que não pode servir para você estender de uma classe de casos observados, uma conjectura sobre casos não observados ainda. Tá? É essa a tarefa construtiva da teoria da confirmação que constituirá o tópico da nossa próxima aula. Até lá.